Bom dia a todos, um excelente domingo para todos nós. Agradecer a presença do Clébio por mais um dia aqui com a gente, uma palestra bem legal. Hoje o tema da palestra, vamos ver aqui na tela, Treino para a Morte, cartas do Chico, né? Cartas crônicas do Chico Xavier. Vamos entender o que é isso, né? Se alguém tiver dúvidas, na verdade isso daqui é bem importante para a doutrina espírita, né? Entender sobre esse assunto. Acho que o Kleber vai abordar várias coisas sobre, então vamos ouvir, né? Obrigado pela presença, viu, Kleber? Vou só esperar o pessoal chegar aqui. A gente sempre reforça alguns recadinhos gerais da casa, então o primeiro deles que a gente vai falar para vocês é sobre a oficina. Bom dia. A oficina de Luz e Vida, como a gente sempre comenta, né? É uma oficina onde o pessoal se encontra aqui no final de semana, nesse dia. Então, se vocês quiserem se inscrever, aqui tem o telefone do WhatsApp com a Silvana. É só comparecer. A gente pede para se inscrever pela questão de reservar a vaga, o pessoal comprar os itens para fazer o artesanato, né? Dessa vez a gente está falando do colar com pedraria. Então, se vocês puderem comparecer, acho que é bem legal, bem interessante, tá bom? Outro recadinho que a gente tem, está chegando o grande dia. A casa vai fazer 6 anos já de existência, né? A gente está bem feliz, então. Então, a nossa casa convida a todos vocês no dia 19 de outubro, que é o dia de inauguração da casa, né? De início desse projeto tão interessante, tão importante. Convido a todos vocês para estarem aqui também dia 19. Vocês sabem que é um momento muito festivo para a gente. A gente dobra a quantidade de cadeiras e falta lugar, né? Então, a gente fica muito também feliz com isso. Teremos não menos do que a Andréia no dia das palestras. Então, também obrigado, viu, Andréia, por estar aqui com a gente. Que possamos enxergar além do invisível, enxergar e agradecer a presença divina e cultivar os bons momentos das nossas vidas e que saibamos vencer as dificuldades, ou ao menos ter clareza para entender o que elas representam, o que elas são. Que possamos continuar guiados na nossa fé, não nos esquecendo dos ensinamentos deixados da doutrina espírita e na importância e na base dos estudos para continuarmos de forma serena e com muita qualidade nossa evolução moral e espiritual. Que o domingo de hoje seja abençoado, de muita paz e de muita luz. Que assim seja. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, brilhando em nossa mente. Quanta luz, quando assim desce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bom dia a todos. Com muita alegria que eu volto a essa casa, onde me sinto um verdadeiro filho e venho com muito prazer, sempre que convidado. E o desafio nessa manhã é falar sobre um tema que assusta, mas assusta não a gente,
que estamos aqui dentro da união, dentro de uma casa espírita, mas os irmãos que estão na rua, né? A gente já está pronto, né? É claro que é uma brincadeira. A gente nunca está pronto para entrarmos no portal que vai nos levar à vida eterna. E é preciso compreender e nos prepararmos nesse treino, como que a gente vai retornar? De que forma retornaremos ao plano astral? Em que condições estaremos para entrarmos no plano astral? Então, essa obra de Chico Xavier, de Humberto de Campos, o irmão X, acho que todo mundo sabe, o irmão X era o pseudônimo que assumiu Humberto de Campos por problemas de direitos autorais, mas isso fica entre eles, família. E Chico Xavier, ele nos ajuda, nos brinda com esse problema que todos nós temos como única certeza no momento em que nós reencarnamos. Quando a gente assume um corpo, essa é a única certeza que nós temos. O de que um dia deveremos deixá-los. Essa roupa física, não essa roupa, mas essa roupa de carne, um dia haverá de ficar. E o que vai se destacar serão as nossas obras. Como disse, Jesus, a cada um é dado segundo as suas obras. Portanto, imaginemos que nós estamos nos preparando, treinando. Os atletas de ponta sabem muito bem o que é isso, porque é preciso muito esforço para, numa prova, atingir os objetivos máximos que seriam as medalhas. Nós temos 3 medalhas nessas provas: a de bronze, a de prata e a de ouro. Eu estou tentando e buscando ser o medalhista de ouro quando, no encontro no mundo espiritual com os espíritos, eu possa estar preparado para não passar muito tempo nos umbrais. Se é que eu não passarei por lá. A gente sabe que todos nós faremos um estágiozinho, talvez uns mais curto, outros mais prolongado. Lembramos de André Luiz, que ficou nada menos do que 9 anos no umbral. E André Luiz, um médico, vivia em família, era uma pessoa da sociedade, mas que tinha alguns problemas, alguns vícios, principalmente do álcool, do fumo, da nicotina. E talvez isso o tenha levado ao umbral. Era um boêmio, vivia talvez em casas fácil, prostíbulos. Então ele ficou 9 anos. O que dirá nós? O que dirá nós que vivemos nesse mundo atribulado, cheio de provas, onde todos os dias somos tentados, mas tentados pelo nosso próprio orgulho, pelo nosso próprio egoísmo. Nós não somos tentados, como diz em alguns outros locais, pelo diabo, pelo anjo ruim,
Não, nós somos tentados pelo nosso próprio orgulho e egoísmo. Uma vez que somos de livre-arbítrio, nós somos livres para fazer nossas próprias escolhas. E nem sempre escolhemos aquelas que nos levarão a mundos mais felizes. Porque os mundos superiores estão muito longe de nós. Muitas das vezes estamos numa casa espírita ou num templo religioso qualquer e só o corpo está presente. A alma está pensando nos nossos problemas, nas nossas atribulações, como contas a pagar. Como problemas de relacionamento, problemas sentimentais, problemas com o filho. Problemas, se a gente for enumerar, são diversos. E muitas das vezes não sabemos lidar com esses problemas. Por isso é importante que a gente tenha em mente que o retorno à pátria espiritual é inevitável. A gente só não sabe quando, que horas e em que condições. Eu não sei se eu chego em casa hoje quando sair daqui. Acho que nenhum de nós sabemos. Mas a gente precisa se esforçar e treinar, como o Humberto de Campos nos coloca muito bem nesse livro, Treino para a Morte, Crônicas, Cartas e Crônicas. E eu queria falar de é um capítulo curto, o capítulo 4, Treino para a Morte, mas ficaria muito extenso, então eu trouxe alguns trechos dessa obra, desse capítulo, na verdade. Daria uma página só, mas ficaria muito extenso e acho que sairia um pouco do necessário, daquilo que eu preciso chamar a atenção. Então aqui, já nessa primeira página, na primeira parte, perdão, fala assim: preocupado com a sobrevivência além túmulo. Você pergunta espantado, como deveria ser levado a efeito o treinamento de um homem para as surpresas da morte? E aí conta uma história que um homem vinha numa rua deserta, escura, sem o luar da noite, não havia estrelas, sem iluminação, uma iluminação precária, e em um local muito perigoso, onde havia muitos assaltos. E ele estava assustado, preocupado e caminhava. Quando ele percebeu que havia alguém atrás dele. E ele, preocupado com isso, acelerou o passo. O coração batia forte, e ele acelerou o passo. E a pessoa também, alguém também acelerava o passo, à medida que ele também, preocupado e com medo de quem, sem saber o que era, ele também acelerava o passo. E eis que mais à frente havia um poste de luz, e ele olha para trás e percebe que quem o acompanhava nada mais era do que um burro, um velho burro, que passava a acompanhar todos os andarilhos que andavam ali naquela região. E ele acalmou, acerenou o coração. E essa curta historinha nos remete a entender e refletir sobre a nossa vida, que a gente possa pensar no Espiritismo como algo, como uma doutrina abençoada que ilumina, assim como o poste de luz ilumina a nossa vida. Muitas das vezes a gente insiste em trilhar os caminhos que vai nos levar às trevas, às zonas umbralinas. E o burro nada mais era do que um instrumento para fazê-lo, assustá-lo e colocar em prova as suas ações. Assim somos nós, sem saber
como será o além-túmulo, a gente fica preocupado. Mas a nossa preocupação não é, muitas das vezes, de que forma eu vou chegar lá. Muitas das vezes a minha preocupação é com quem vai ficar os meus bens. Esse é um grande problema. Quem vai usufruir daquilo que eu conquistei com muito esforço? Voltando ao caso de André Luiz. André Luiz, ele volta ao seu lar e encontra sua esposa já com outra pessoa. Isso o faz muito mal, porque ele esperava que a esposa estaria sofrendo. É o que nós pensamos, é o que nós imaginamos. A minha esposa vai ficar mal, puxa, isso vai me fazer tão bem. Sinal de que ela gosta de mim e sente minha falta. Mas quando André Luiz volta, chega no seu lar, a sua esposa já está com uma outra pessoa. Esse desapego é um treino que nós precisamos fazer todos os dias. Desapegarmos dos bens materiais, mas e principalmente desapegarmos dos nossos familiares. Entendermos que filhos não são propriedade nossa. É obra divina. É Deus dando àquele espírito, filho, a oportunidade no reencarne em ti como mãe, pai e aprendizado. Marido, esposa também não são propriedades nossas. São pessoas que muitas das vezes vêm na mesma família, juntos, sob o mesmo teto, para nos colocar em prova, para nos fazer entender essa perda, essa oportunidade de deixar as coisas, esse desapego das pessoas. E isso requer treino e paciência. Muita paciência e muito treino, para que ao retornar estejamos prontos. Como deveria ser levado a efeito o treinamento de um homem para as surpresas da morte. O interesse humano pelo além revela que nossa alma busca preparação e resposta. Estamos sempre nos perguntando, como será? Quem eu encontrarei? Em que condições eu estarei no outro lado? Sob que condições eu serei recebido? Será que nós estaremos indo direto para o nosso lar, por exemplo? Será que eu estarei indo para os mundos felizes? Será que eu estarei indo para próximo a Jesus? Vou ficar do ladinho de Jesus porque eu fui uma pessoa boa. Aliás, todos os domingos estava no centro Manuel Viana. Eu fazia obra de caridade. Então, com certeza, o meu passaporte, o meu visto já está carimbado direto para as zonas felizes. Eu não vou passar pelas zonas inferiores. Será que esse professor que está aqui falando está preparado? E eu lhe digo, não, eu não estou pronto. Porque eu estou vivendo uma prova, essa prova chama sogra. Perdão, as sogras. Mas eu estou vivendo com a minha sogra que eu resolvi levar para minha casa. É uma prova pouco difícil. Talvez o meu orgulho, a minha intransigência
não consiga perceber que seria tão mais fácil. Para vocês terem uma ideia, ontem a minha sogra sempre acorda umas 7h30, 8 horas, levanta e vai para a sala. Ela liga a TV, na TV Aparecida, e fica o dia inteiro praticamente. Ontem, e eu gosto de acordar cedo e estudar. Vou para o meu escritório, fico lá estudando. 5h30 eu acordo, faço meu cafezinho, vou para lá e fico estudando, botando minhas coisas em dias, preparando minhas coisas. E a minha sogra acordou mais cedo. E eu tenho que preparar o café, botar o remédio dela, papapá, botar a mesa, tudo bonitinho. Porque a minha esposa até então está dormindo. E ontem eu me aborreci com isso. Olha, a culpa é de quem? Da sogra? Não, a culpa foi minha. Minha. Depois eu pedi perdão a Deus. Foi minha, porque ela tem o direito de acordar a hora que quiser. Mas eu estava acostumado que ela levantava e vinha para a sala 7h30, 8 horas. Isso me incomodou. Mas o erro foi meu, a ignorância foi minha. Eu pedi perdão a Deus por isso. Comentei com a minha esposa, fiquei de cara feia com a minha esposa ontem por isso. Olha, gente, então eu também não estou pronto para ir direto para mundos felizes, para zonas menos ruins, vamos dizer assim. Porque nós vamos errando nessa vida. É uma falta que a gente comete aqui, outra ali, outra colar. O importante é esse reconhecimento das faltas. Eu não pedi perdão para minha sogra, ela nem sabe, mas eu pedi perdão para Deus. Como fui grosso, ignorante e idiota. A gente precisa refletir, porque nós não somos santos. As pessoas que nos veem na rua, a gente que tem a responsabilidade de estar numa casa espírita, a gente que é expositor, a gente que trabalha no passe, somos passistas, médiuns, a gente tem responsabilidade. As pessoas nos veem, muitas vezes, como seres superiores, o que não somos nem um pouco. Porque no confronto com a verdade, dentro do lar, é que a gente vê quem somos. Aqui a gente veste uma máscara, aqui a gente veste uma roupa. Olha como ele fala bonito, mas eu tenho muitos defeitos. Eu estou treinando. Eu estou treinando para voltar melhor. Sei que não vou para o nosso lar. Sei que não vou para as zonas mais felizes, melhores. E sei também que eu tenho tempo de me renovar e mudar esse quadro. É uma indisposição na escola, eu trabalho com crianças, professores que estão sempre falando mal do Estado, e você começa a entrar nessa vibe, você se alinha ao mesmo pensamento, e quando eu me vejo já estou também falando e falando. Então é tudo uma questão de treinamento. Tudo é uma questão de você se colocar como um verdadeiro cristão. E eu gosto de sempre pensar e perguntar o que Jesus faria no meu lugar. O que será que Jesus faria? O que ele estaria falando para mim? Não faça isso, meu filho. Pense que você também vai envelhecer. Pense que você também vai depender dos cuidados de alguém. Assim como meu pai também dependeu dos cuidados das minhas irmãs, eu vejo elas de outra forma, com outros olhares. Imagina você que tem que trocar alguém todo dia e não é fácil. E eu sempre pergunto, eu também vou estar nessa? Eu também vou depender de alguém. Então é preciso olhar para os idosos, para as crianças, com muito carinho, com muita vontade, com muito amor, como Jesus nos ensinou, amai-vos. E Allan Kardec também veio falar, amai-vos, instruí-vos. Que a gente possa estudar então para compreender o que nos espera. Nós temos aí o Pentateuco kardeciano. O que nos espera? Quem leu Obras Póstumas? Quem leu O Céu e o Inferno?
É aquilo que nos espera. No céu e inferno tem um monte de irmãos espirituais contando, relatando como foi o despertar no além-túmulo. Será que é dessa forma que nós despertaremos? Será que despertaremos como... Eu não consigo imaginar Chico Xavier passando pelo umbral. Não consigo. Eu vejo pessoas falando que todos vamos passar pelo umbral, nem que seja pouquíssimo tempo. Eu não consigo imaginar o Chico Xavier passando pelo umbral. Eu acho que ele foi direto para mundos superiores, recebidos por Cristo. Então nós temos a oportunidade, ainda encarnado, de mudar essa história. A minha história, eu estou tentando mudar. Mas eu sei que não é fácil. A gente que é casado, tem filho, trabalhos, obrigações, nós precisamos nos colocar como alguém que precisa aprender. E esse aprendizado vem de muito treino. Muito treino. Para que a gente possa desprender daqueles sentimentos negativos, nos colocando em melhores condições. Continua a obra Cartas e Crônicas. Creia, contudo, que por enquanto não é muito fácil preparar tecnicamente um companheiro à frente da peregrinação infalível. Então, os nossos hábitos, nossos apegos aos bens, às pessoas, vai dificultar o nosso despertar no além-túmulo. Comece agora a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Parabéns àqueles que são vegetarianos, veganos. Eu ainda não consigo. Talvez seja mais um motivo ao qual eu terei que enfrentar as zonas trevosas, umbralinas. O cemitério na barriga é um tormento depois da grande transição. Cuidar do corpo e moderar excessos materiais é parte do treinamento espiritual. Mas cuidar do corpo não é o cuidado que hoje está em moda. As pessoas não saem da frente do espelho e fica. É um cuidado vazio, esquecendo que isso pouco vai importar. Aquele corpo sarado não vai contar ponto do outro lado. Cuidar do corpo é cuidar daquilo que você faz, é cuidar daquele presente recebido pelo Criador, para que a gente pudesse viver em comunhão com Cristo. O corpo, esse instrumento carnal, é objeto para que a gente viesse e reparasse, muitas das vezes, erros cometidos outrora. Portanto, precisamos aprender a moderar nos excessos, nos vícios, o álcool, esses elementos que desfiguram a mente humana. Observe um embriagado pelo álcool ou pela droga. É fácil você equiparar a alguém lá dos primórdios, dos nossos primórdios, quando ainda não tínhamos o raciocínio, a inteligência, vivíamos sem pensamento naquilo que fazíamos. Era um ato impensado muitas das vezes, porque ainda estávamos em via de progresso. Hoje avançamos muito. Hoje sabemos que matar não é o correto.
Você não pode tirar a vida de um irmão. Mas no passado era normal as tribos se degladiarem umas com as outras, e aquele genocídio. Hoje a gente sabe, tem esse pensamento de que não é legal maltratar um animalzinho, não é legal maltratar um idoso, uma criança. Hoje a gente, muitas pessoas é contra a pena de morte, mas tem espíritas que ainda falam, nossa, devia ir para a pena de morte, para a cadeira elétrica, pelo crime tão horrendo cometido. Esquecendo que nós, que já estivemos aqui, em outras épocas, também, muito provavelmente, estivéssemos na mesma ocasião, cometendo os mesmos erros. Então é preciso não julgarmos, porque o nosso telhado também é de vidro. E o sexo? O que falar do sexo nos dias de hoje? Eu dou aula para o ensino médio, jovens de 16 anos, 15 a 17 anos. Como se banalizou o sexo? Como está estranho as coisas. Parece que eu estou em outro mundo. Crianças de 12 falam sobre sexo. E isso assusta e preocupa porque eu não sei onde haveremos de chegar. Porque o sexo é algo... A igreja nos ensinava que era algo sujo, mas o sexo é uma coisa bonita, bem feita, feito com amor, feito por alguma razão de ser. E o sexo, graças ao sexo, é que estamos todos aqui. Nessa oportunidade de nos redimirmos, de expiarmos e nos melhorarmos. Não o sexo banalizado, mas o sexo responsável. O sexo que procria com amor. O amor deve ser, então, libertador. Equilíbrio afetivo é treino para a liberdade do espírito. Não deve ser, então, uma prisão. O sexo não pode ser uma prisão. Você não pode obrigar que as pessoas estejam com você. As pessoas têm que ter prazer em estar do seu lado. Mas ela só vai ter prazer de estar do seu lado se ela se sentir bem. E hoje a gente vê muitas relações na base da opressão, na base da ameaça. Se você sair de casa, eu te mato, e mata mesmo. Isso não é amor. Essas ameaças não constroem amor. O amor é algo transformador. O amor é um sentimento sublime por natureza. O amor é algo que você constrói dia após dia. Através dos sentimentos de carinho, de respeito, de liberdade. O amor liberta, não prende. A minha esposa viaja dia 15 agora para o Rio de Janeiro, sozinha. E em momento algum eu tentei impedi-la. Talvez, se estivéssemos lá pelos anos 40, do século passado, os anos 60, onde o machismo ainda era muito forte, talvez eu não a deixasse. Mas estamos no século 21, em 2025. Muita coisa mudou. Hoje a mulher trabalha. Hoje a mulher, muitas das vezes, é provedora do lar. Quantos casos de mulheres que vão trabalhar e o homem cuida das crianças em casa? As coisas mudaram. Essa evolução a gente precisa acompanhar, senão a gente fica para trás. Senão a gente volta lá
no primitivismo, onde mulher era puxada pelo cabelo, e, né, lembra? Esse desenho mostra isso, né? Fred Flintstone. A clava batia na cabeça e precisava ir puxando. Não, estamos no século XXI, onde tudo mudou. Desapego material é uma outra coisa que nós precisamos treinar, porque tudo aquilo que nós conquistamos e construímos ao longo da nossa vida ficará aqui. E quase sempre é fruto de desavenças entre famílias, de lutas, de brigas entre famílias. Muitas vezes nós construímos um patrimônio pensando no familiar, pensando nos filhos, na esposa, que eles fiquem bem. E quase sempre, ao despertar no mundo espiritual, o sofrimento é maior, porque percebemos que aquilo que era para ser uma solução se tornou o caos. As famílias brigando para ver quem vai ficar com a herança, ou quem vai ficar com o quê, como vai ser a partilha. Portanto, é preciso que a gente viva o presente, o hoje, o agora, sem pensar no futuro. Assim como nós conquistamos, os filhos também vão conquistar. Talvez com muita luta, com muita dor, mas é o mais importante para que a gente possa valorizar as nossas conquistas, seja ela qual for. Aqueles diplomas, nada vai servir no mundo espiritual, assim como não serviu para André Luiz. André Luiz chegou dizendo que era médico. E lá ele ouviu, isso aqui não serve nada. Aqui isso não serve de nada. Você vai ter que trabalhar. Mas você vai trabalhar lá nas câmeras inferiores, varrendo, e no filme a gente vê ele trabalhando, varrendo. Nós precisamos nos despir desse orgulho, para que a gente chegue do lado de lá preparado, compreendendo que estamos aqui como passageiro de um trem que vai levar todos nós para a mesma estação. Uns vão soltar antes, outros vão descer um pouco depois, mas todos vão embarcar nessa viagem. E que essa viagem possa ser uma viagem prazerosa. Mas para que seja prazerosa, a gente tem que começar essa construção aqui. Aproveitando essa oportunidade de estarmos aqui. Que o Clébio possa desapegar desses erros, desfrutar sim daquilo que a natureza te oferece, daquilo que o mundo te proporciona. Não é proibido você desfrutar de uma viagem prazerosa, de um bolo de chocolate, de um café fluidificado que eu acabei de tomar ali, delicioso. Não é proibido nós desfrutarmos disso. Mas nós precisamos entender que todos esses prazeres, porque não deixa de ser um prazer comer um bolo de chocolate, um pudim de leite, que delícia, ficará aqui. Mas os vícios vão nos deixar também aqui quando partirmos. Os vícios farão com que nós estejamos aqui em condições de vampirizadores. Que triste. Eu não quero isso para mim. Graças a Deus, por isso eu deixei de beber há 17, 18 anos. 18 anos. Não bebo mais nada. Bebia pouco, e então achei por bem largar de vez. Então esse é um problema que certamente eu não vou enfrentar. Não vou sentir aquele... Quem leu o livro Sexo e Destino, o personagem, não lembro o nome se era Nelson, Pedro,
lá na casa dele, lá tomando uísque. Ele não queria beber, mas o uísque estava lá no barzinho dele, e o espírito querendo, né, beba, só um golinho, né? Ficava aqui, ó. E ele acabou bebendo porque o espírito queria beber junto com ele. Então que a gente possa se desvencilhar disso que não é difícil. Desculpa, é difícil. Não é difícil. Para mim foi fácil, mas para muita gente é difícil. Largar a nicotina, largar o vício do álcool é muito difícil. Eu acho que eu falei uma besteira. É muito difícil. Para mim foi fácil, eu falo que para mim foi fácil. E simplesmente, a partir de hoje, não bebo mais. Assim foi com meu pai também, que fumava. De repente, não, a partir de hoje não fumo mais. Mas para muita gente é difícil, a gente tem que respeitar isso. Mas é preciso ter força de vontade para deixar esses problemas para trás. Nada material nos acompanha. O treino consiste em usar os recursos com caridade e sabedoria. Laços e afetos. Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Ame com moderação, na certeza de que um dia estaremos ausentes deles. É um problema que eu tento conversar com a minha filha. Minha filha, eu tento falar da morte com ela, mas ela sempre se desvencilha, não quer falar sobre isso. Eu falo, filha, tecnicamente, teoricamente, eu vou antes de você. Eu tenho 61, ela tem 24. Teoricamente. Eu queria ajudá-la, preparando para o dia que vai acontecer. Ela não quer ouvir. Ela se aborrece até. Então, com certeza, se isso não mudar, ela vai sofrer. Eu não queria isso. Mas um dia, quem sabe, quando ela tiver um pouco mais madura, mais, né, amadurecida nesse sentido, eu volte aí nesse assunto. Então, amar sem aprisionar. O verdadeiro amor liberta, pois reconhece a eternidade do Espírito. Se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. Não basta professar fé, é preciso vivê-la em coerência com as ações diárias. Eu sempre falo isso. Nós, espíritas, somos exemplos. Nós somos vigiados. Qualquer deslize que cometemos, as pessoas falam, olha, ele é espírita e fez isso. Nossa, não é verdade. Nossa, ali, ó, ele é palestrante, mas olha o que ele fez. Lá no Manuel, ele é todo assim, né? Solícito. Nossa, ele é todo bonzinho, educado, né? Fino e tal. Mas olha o que ele fez. Tá vendo? Esse espiritismo. Então, nós temos essa responsabilidade com essa doutrina bendita. O nosso comportamento. Quando nós estamos vivendo dentro da sociedade, sendo provocado, no trânsito, por exemplo, ou em casa, ou pelos filhos, como que será que reagimos, né? Aí fica a reflexão para cada um de nós, porque não basta professar a fé, nós temos que vivê-la com coerência. Trabalhe sempre sem cessar o serviço, é melhor dissolvente de nossas mágoas. Então, quem trabalha não fica pensando em coisas ruins. Não dá tempo de você pensar no que sua esposa fez, no que seu pai fez, que tenha te desagradado, no que a mãe ou o filho fez. O trabalho é importante nesse sentido. Se ocupar é importante nesse sentido. Tem um ditado que fala que cabeça vazia é oficina do capeta, né? Oficina do diabo. Então que a gente possa ocupar a nossa mente com coisas boas. Coisas que possam produzir algo de bom, que possam criar alguma coisa. Quanto ao mais, não se canse nem indague em excesso, porque a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por agora não lhe posso dizer.
aceitar com serenidade os limites do saber e confiar em Deus. O treino é viver no bem hoje. No Livro dos Espíritos, na questão 941, Kardec pergunta assim: o temor em relação à morte é para muitos um motivo de apreensão? Os Espíritos respondem: a morte não inspira no justo nenhum temor. Com a fé, ele tem certeza do futuro. Então, aqueles que realmente vestem a sandália da humildade, que são benévolos em todos os seus atos, que são caridosos, não aquele que dá a moeda para se livrar daquele irmão que está pedindo no trânsito, mas aquele que ouve, aquele que para ouvir, aquele que dá um abraço, aquele que desfere uma palavra de incentivo. Esse é o justo. Esse não teme a morte. Eu também não temo a morte. Quando eu conheci essa doutrina bendita, esclarecedora, que me tirou o véu da ignorância, eu passei a não temer a morte, mas respeitá-la. Que a gente possa nos desvencilhar de tudo que nos faz temer a morte, que é a única coisa que sabemos que um dia haveremos de nos deparar. Um dia acordaremos e muitos não sabem que despertou no mundo espiritual. Quantos irmãos perdidos nesse sentido? Morreu e não sabe que está morto. Nas reuniões mediúnicas isso a gente vê muito. Chico Xavier falava que ele deixava sempre uma sandália no pé da cama, que quando ele levantava, ele falava assim: se eu pôr o pé e passar direto é porque eu fui. Já não estou mais nessa. André Luiz, no nosso lar, ele fala assim: a grande surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência. Quando despertarmos no mundo espiritual, a gente vai descobrir o que fizemos. O que fizemos em terra, o que fizemos no planeta aqui encarnado. A gente vai realmente ver e nos deparar quem somos, quem fomos, o que fiz. Portanto, é importante que esse treino seja diário, que a gente busque nos melhorarmos a cada dia, para que a gente se desvencilhe o quanto antes dos nossos pesadelos, dos nossos vícios, da maldade, que muitas das vezes nem percebemos que fazemos. Mas quando você pensa o mal de alguém, você está sendo mal. Eu queria, como sempre eu gosto de deixar uma reflexão, que a gente possa pensar em socorrer a quem mais a gente ama nesse mundo, ou que deveria ser a pessoa que a gente mais deveria amar nesse mundo, que somos nós mesmos, que a gente possa salvar essa alma, esse espírito. E ainda há tempo. Nós temos que nos
abster dos vícios, das palavras malditas que nos faz mal, que nos prende cada vez mais nesse planeta. O amor nos liga a Deus. O mal nos prende à terra. Queria agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Fique em paz. Obrigado, viu, Clébio? Acho que o Clébio trouxe várias reflexões pra gente, né? E acho que a questão da gente entender que a gente tá treinando, mas tá jogando de verdade, né? A gente não tá treinando pra, se der certo eu passo na prova, não. Né? A gente tá numa prova diária, todo mundo tem o seu fardo, a sua responsabilidade, né? E acho que é legal que o Clébio traz também, porque muito também vai da maturidade de cada um, de ter o autoconhecimento. E isso às vezes a gente não conhece, né? Como a gente é. Uma coisa é como a gente é. Tem essa altura, esse peso, essa cor de cabelo. Nem cabelo dá pra, porque muda, né? Peso, altura também. Mas assim, como que a gente é numa situação de adversidade? Como que a gente é numa situação de... Será que eu falo o que preciso? Será que eu não falo? Será que eu sou de falar para os outros? Será que eu guardo para mim e vou levar para a minha vida inteira? Então é legal também de se conhecer, né? Porque acho que ajuda muito nessa questão de entender como a gente também está vivendo, né? Acho que essa questão da autoconsciência é bem importante e a doutrina nos ajuda nisso, né? Porque se eu tenho que treinar e que bom aqui, né? Aceitar com serenidade os limites, o treino é viver no bem hoje. Mas será que eu estou vivendo o meu melhor? Será que eu estou fazendo o melhor? Às vezes a gente não vai fazer o melhor hoje mesmo, né? Mas é uma evolução de... Eu sempre lembro de um palestrante que falava assim, se você é um cara que conta muita mentira, amanhã você não vai falar a sua verdade. Então fala assim, se eu falar uma mentira por semana, você já melhorou. Depois eu falo meia, depois... entendeu? É igual aquela galera que nunca lê livro. Não, eu vou começar lendo um livro por mês. Gente, não vai ler. Você não vai ler 12 livros no ano. Bota um por ano que tá ótimo. É a gente também entender até onde a gente vai, como a gente consegue, para treinar e cada vez jogar melhor, né? Mas muito bom, viu, Clébio? Acho que tem muita coisa interessante aqui da palestra de hoje, né? Alguém tem alguma reflexão, gente? Não? Então, obrigado, Clébio. Acho que bem esclarecedor. Quem puder ler o livro, acho que é legal, né? As obras de Chico, elas são indiscutíveis, enfim. O Irmão X, né? Então, até já fazendo gancho, o Durval, nosso bibliotecário aqui, nosso mestre da organização, preparou uma biblioteca super legal pra gente. Então, tem um monte de livro lá legal, vários autores, temas interessantes, né, Durval? Tem uma listinha, então é só procurar a gente que a gente fala certinho. Mas pega, lê e depois devolve, tá bom? Gente, vou pedir então para os passistas se dirigir ao finalzinho da sala. Eu vou chamando vocês aos pouquinhos, a gente retorna para o encerramento, tá bom? Parece que a casa está até mais cheia agora. Impressão minha, está cheia de luz aqui. Parece que está mais cheio. Só vou fazer... Eu falei na hora do final, daí eu olhei para cá, pedi permissão de ler esse post-it aqui. É quase o que eu falei, não tem coincidência na vida, né? Colocar-se face a face com a própria consciência. Olha, eu não li isso antes. E é bem no que eu tinha falado. Então acho que está um pouco aqui, né? É nosso lar, de André Luiz. Está aqui. Esse post-it aqui eu só permissão, hein? Só li a última frase. Eu achei interessante, está tudo conectado, né? Então assim, da mesma maneira que a gente está saindo aqui, acho que todo mundo mais leve, mais sereno. A casa está até mais cheia, viu, gente? Vou pedir para a gente fazer então uma prece de encerramento juntos, tá bom? Vamos então a partir desse instante fechar nossos olhos e vamos realmente agradecer a todas as bênçãos em nossa vida, a todas as alegrias que temos, mesmo que elas sejam passageiras, mas que sejam duradouras e intensas, e que realmente possamos sermos agraciados por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que fazemos, pelas pessoas que estão em nossa volta, pelos nossos familiares, pelo nosso dia a dia.
Que tenhamos a consciência de que por mais dificuldade que tenhamos, é muito menor do que tínhamos no passado. E que possamos sempre seguir em frente, com muita paz, muita luz, conhecimento, não nos esquecendo do livre-arbítrio, mas também que vivemos num mundo de provas e expiações. Que possamos caminhar nessa trajetória terrena, fortes, fortalecidos, mas acima de tudo unidos, pois nosso maior objetivo é buscar a evolução do coletivo e da humanidade, e dentro dela nos inserimos. Que tenhamos uma semana de muita luz, de muita paz, sabedoria, e que nos encontremos no próximo domingo, todos aqui. Assim seja.